A Rádio Ônibus está a caminho da Caio, com uma turma muito legal que você está vendo aqui, ó, no vídeo. Pessoal muito bacana, aliás, pessoas especializadas no assunto transporte, o ônibus. Nós vamos conhecer um pouquinho da história de cada um que está nesse ônibus aqui, rumo a Botucatu, na fábrica da Caio. Seja bem-vindo ao microfone e ao vídeo aqui da Rádio Ônibus. Seu nome? É Farid. Farid, conta um pouquinho da sua... Um grande admirador de ônibus, com muita vontade de entrar no setor, conhecendo e com pessoas que entendem do assunto. Você é de onde, Farid? São Paulo. São Paulo? Como é que a sua paixão por ônibus começou? Desde criança. Eu fugia quando minha mãe levava em umas lojas, e tinha aqueles cinzeiros que antigamente era com tudinho, e eu sentava no cantinho e começava a brincar de câmbio de ônibus. Começou ali minha paixão por ônibus. Você tem preferência por modelo, empresa? Tem alguma que você gosta? Olha, eu gosto muito da Campo Belo, gosto muito da Itapemirim, todas as empresas, principalmente que estão começando a investir em marketing rodoviário, que eu acho que é um campo que está bem promissor. Garcia com aquelas programações visuais, eu acho que isso tem que crescer muito no Brasil ainda. O que você acha de uma rádio que valoriza o setor de transporte, o ônibus, que fala aos motoristas, que fala aos empresários, os viajantes, os apaixonados, aficionados? O que você acha da Rádio Ônibus? Fundamental para a gente unir todo o setor e poder crescer com responsabilidade e técnica. Para todo o Brasil, para o mundo, a Rádio Ônibus conhecendo um pouquinho uma turma muito legal aqui. Eu tenho a alegria de estar aqui com mais gente que não só entende de ônibus, mas que fez muitos ônibus rodarem aí pelo nosso país, com certeza, né? Fazendo a frota circular por aí. Seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Seu nome? Medina. Medina, conta um pouquinho da história do seu envolvimento com o transporte de passageiros do ônibus. Quando tudo começou? Bom, onde eu nasci, né? Antes de mais nada, eu sou capixaba. Eu sou filho de Antônio Noé Medina, que trabalhou antes da Segunda Guerra Mundial na concessionária Ford em Cachoeiro de Itapemirim, ao qual o seu Camilo Cola foi ajudante dele em Cachoeiro. O seu Camilo Cola, inclusive, falei com ele ano passado e devo fazer uma visita para ele esse ano, se Deus quiser. E eu tive a felicidade de nascer, ser filho de Antônio Noé Medina, sou Antônio Medina filho. E moro muito tempo em São Paulo, amo São Paulo, sou botafoguense, tá? Mas comecei na Marco Polo como auxiliar financeiro em 75 até 80, quando eu pedi as contas, fui trabalhar no grupo Cobrava e Covesa, do seu Wilson Urbano, que era um grande empresário na época, com duas concessionárias, que era Cobrave, tradicional, e Covesa. E depois ele montou com o Veima, que hoje pertence ao Edgar da Aviação Novo Horizonte. Então eu trabalhei nesse ramo e depois eu montei minha própria indústria e depois eu voltei no usado novamente com os amigos da Cobrave, que tinha uma loja que era o Márcio, da Autobus. E nesse período eu voltei para o usado. E tempos atrás eu trabalhei também com o Ismael, da Aviação Via São Paulo, da Volare, vendendo carro zero também, e hoje nós trabalhamos com usados. Mas a gente tem bom relacionamento com o pessoal das concessionárias, das fábricas, então a gente conhece toda essa galera aí, graças a Deus, e é um ramo que a gente gosta, que a gente entra no ramo e sem perceber você já está envolvido. Vender ônibus, eu penso que é bem diferente de você vender qualquer tipo de veículo, qualquer carro de passeio, até o caminhão. O mundo, o universo é outro, quem compra, o cliente, são diferentes. Como é que você foi aprendendo tudo isso? Qual o segredo para ter um sucesso? Porque o ônibus usado é um momento difícil, né, para se trabalhar hoje em dia com a regulamentação que está em vigor. Quais os desafios que você já enfrentou, você conseguiu driblar para poder sobreviver e continuar em frente com essa paixão que é trabalhar com ônibus? Veja bem, eu tenho que agradecer, a gente nunca nada faz sozinho, antes de mais nada a Deus e justamente outras pessoas e empresas, né, nas portas abertas. Naturalmente eu tenho, graças a Deus, em função de eu ter trabalhado na Marco Polo, ter trabalhado numa Mercedes, me deu a possibilidade de ver o chassi e ver a carroceria. E também você tem o seu próprio aprendizado com cursos. Para você vender usado, na verdade, quem é o vendedor de usado, ele não aparece na estatística. Só aparecem as concessionárias, mas os vendedores, não só eu, como muitos pelos Brasil afora, têm um papel preponderante na parte da economia, porque o giro de carro de usado é muito grande. Então o pessoal que trabalha, os vendedores, bons vendedores, os representantes, fazem um papel muito importante, porque nós vamos agora visitar uma fábrica de grande importância, que é a K Induscar, do Grupo Ruas e Companhia, da família. Então, essa venda do carro novo, muitas vezes o usado é vendido por nós e outros companheiros, que ajuda justamente a fomentar a venda do zero.
Então é um trabalho que não é um trabalho difícil. Quer dizer, precisa sair usado para que o zero chegue também na mão de outro. Exatamente. Para isso, renovação da frota. Renovação da frota. Para isso, até as próprias legislações da NTT, da Artes, da MTU, que é o caso de São Paulo, né? O Estado de São Paulo, como a ENDEC em Campinas, a SP Trans, elas têm que também ver a qualidade do carro, porque às vezes a restrição de ano prejudica até as próprias empresas, que é uma camada, uma pirâmide. Logicamente, nessa nossa entrevista aqui, não dá para você dissertir sobre vários assuntos que seriam muito importantes, que já foram colocados em pauta muitas vezes. Então, os grandes órgãos, eles também têm que olhar com mais carinho pela qualidade, porque eu conheço empresas que têm carro de 20 anos de uso, de excelente qualidade. Só que as fábricas também precisam girar, porque as fábricas são verdadeiras alimentadoras, porque elas têm uma gama de quê? De carroceria e de chassi que dá muito emprego. Então tem que fazer, equacionar, achar um denominador comum para favorecer isso aí. Compreendeu? Então esse ramo é um ramo que no meu caso, eu gosto, né? O senhor faria outra coisa? Faria sim, porque Deus dá oportunidade para a gente fazer outras coisas. Mas eu gosto desse ramo, tanto é que eu sou corretor de imóveis, tá? Mas eu gosto da venda do ônibus, por causa dos relacionamentos. Nós estamos aqui num bate-papo, num entretenimento que não deixa de ser trabalho, porque aqui é uma atualização do que nós vamos ver na fábrica da CAI em Botucatu. Vamos conhecer o passado de mais gente aqui que gosta, que entende do assunto ônibus, faz o ônibus girar também pelo Brasil aí. Luciano, seja bem-vindo mais uma vez ao microfone da Rádio Ônibus. Olá, muito prazer e obrigado pela oportunidade. Conta um pouquinho da sua história, para quem está te vendo aqui, como é que tudo na sua vida começou com o ônibus na sua vida, como é que você foi parar nisso, Luciano? Na realidade é o seguinte, o meu pai tinha uma pequena fábrica de carroceria de ônibus chamada Carroceria Continental. Continental, onde ficava? Que legal. Ficava lá na Avenida do Estado. São Paulo. São Paulo, 5.888. E acontece o seguinte, depois ele veio a falecer e a Continental passou para Brasinca e tudo mais. Olha, eu comecei na realidade como venda na área de ônibus, na Carbrasa, com 14 anos. Da Carbrasa fui para Decândia, fiquei 2 anos na Decândia. Da Decândia eu fui para Vieira, no Rio de Janeiro, da Vieira passei para Novo Rio, passei para Metropolitana e a Caio comprou tudo isso. Aí eu fui trabalhar na Caio Rio de Janeiro com o lançamento do Corcovado. É muita história. O senhor viu vários tipos de modelos de ônibus, carrocerias, no começo, né? Na época do seu pai lá, até depois as outras empresas que foram agregando aí. Quais foram as mudanças, as principais mudanças que você percebeu na fabricação de ônibus? Bom, as principais mudanças foram que na realidade, antigamente as carrocerias eram estrutura de madeira. Depois da estrutura de madeira passou a estrutura de ferro. E em alguns casos, por exemplo, quando meu pai foi para os Estados Unidos, ele trouxe lá a modelagem de fazer estrutura em aço, entende? Então os primeiros carros em aço foram feitos na Brasinca, que ele importou aquele aço A51. E deu certo o carro, entende? Nós somos um ônibus moderno hoje, aliás tem vários ônibus modernos, modernizou-se bastante, né? Ar-condicionado não é mais um artigo de luxo, tem vários veículos, tem inclusive até urbano. O que você pode comentar sobre tudo que você já viu, as mudanças todas, que nós já estamos vendo aqui, muita coisa moderna também, mas que precisa ainda e que pode ser ainda melhor? O que você destacaria que a produção brasileira e o mercado brasileiro ainda pode ter experiências melhores com o transporte coletivo? Olha, na realidade é o seguinte, eu trabalhei também numa fábrica que fiquei 10 anos lá, que fui representante, que é a carroceria Nimbus. A Nimbus, ela fez o que no mercado? Ela lançou os primeiros ônibus de ar-condicionado com o motor Volkswagen, a estrutura Volkswagen. Por quê? Porque ela tinha uma outra fábrica paralela que era os carros frigoríficos que usavam o motor Volkswagen já. Então isso em 1968, 69, começamos a entrar os primeiros carros de ar-condicionado no Brasil com a mecânica, automaticamente com a mecânica Volkswagen. Depois vieram fábricas de fora para cá, trazendo ar-condicionado para cá, entende? Hoje tem umas 3 ou 4 marcas aí famosas e tal, entende? Mas na realidade começou pela Nimbus as primeiras fábricas, as primeiras montagens em função disso aí. Aí depois veio a Marco Polo, a Ciferal, todas começaram a fazer normalmente a própria Buscar, depois com o tempo antes, a Nilson, ela montou a própria fábrica dela também de ar-condicionado, que ela montava nos carros dela também, mas essa fábrica ela montava para ela própria.
Como também tem, parece que até Irizar também tem uma fábrica de ar-condicionado para ela mesma, entende? Legal, gente, é muita história que a gente está vendo aqui de um conhecimento incrível. O que o senhor acha de uma rádio que fala de ônibus? Eu acho maravilhoso, pelo menos a divulgação é muito importante. O ônibus é tudo. Eu, pelo menos, estou há 60 anos vendendo ônibus, porque eu sempre amei isso, nunca vendi caminhão, nunca vendi automóvel, era só ônibus. E o que ocorre é o seguinte, está na veia da gente. Então você conheceu os primeiros empresários, conheceu a sequência dos empresários, e nessas alturas, se você fazer a divulgação de ônibus, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer que as pessoas vão ver que os ônibus eles passaram por várias modernizações, várias etapas, vários chassis também, começando com Cummins, com Magiros, com a Scania, com Volvo, Mercedes-Benz, Volkswagen. Todos eles foram modernizando, as carrocerias foram acoplando nelas. E hoje em dia, se você tem um conforto, se você tem uma situação melhor no viajar, é porque também, na realidade, dezenas de fábricas foram se aperfeiçoando, como é o caso de hoje. Quer dizer, falar de ônibus, então, é um momento importante até para conhecer todo esse cenário que é desconhecido por muitas vezes pelo passageiro também. Na realidade, você vai ver uma coisa, nós somos passageiros de ônibus, por quê? Porque o ônibus hoje facilita tudo mais, a rapidez, a velocidade. E outra coisa também, os carros hoje estão tão modernos que muitas vezes se deixa o teu automóvel e vai viajar de ônibus. Por quê? Você vai fazer hoje uma viagem para Ribeirão Preto. O custo de uma viagem hoje para pagar 6 pedágios é tão alto para ir e voltar que não tem como. Você vai de ônibus, que é muito mais prático. Você vai de ônibus até Ribeirão, um exemplo, né? Estou falando um exemplo. Vai de ônibus lá, chega lá, pega um táxi, vai nas garagens e tudo mais, resolve os seus problemas. Isso aí é infinitamente mais econômico. Então o ônibus hoje é um conforto, você relaxa no ônibus, e dá tempo de você pensar também o que é que você vai falar, o que é que você vai dizer, o que é que você vai propor para as pessoas, entende? Tudo isso é fato de você estar dentro de um ônibus, você está automaticamente, e você conhecer outras pessoas também. O próprio círculo teu de amizade, de relacionamento aumenta, às vezes nas próprias viagens com as pessoas que estão do teu lado. É verdade. Muito bom, mais um apaixonado pelas janelinhas aí. Vamos conhecer mais mestres do assunto aqui.